Fala galera, tudo bem? Aqui é o Márcio e nós estamos aqui para mais uma live e hoje eu quero falar a respeito do impacto que uma liderança bem efetiva pode causar de transformação na vida de uma pessoa. Eu tive pensando um pouco a respeito desse tema, né? Algumas pessoas começaram a me questionar por que tanto liderança, o que te atrai tanto, o que acontece que você, enfim, sempre lê, eu sempre falo muito a respeito disso. E eu resolvi fazer essa live agora, né, hoje, para poder explicar um pouco para vocês o porquê que eu sou apaixonado por esse tema, pela liderança. E eu resolvi trazer aqui um caso real, uma situação real e verdadeira a respeito de como uma liderança bem efetiva transformou a vida de uma pessoa. E nada melhor do que eu falar de mim mesmo. Então, caso você não me conheça, eu vou contar um pouquinho da minha história e vou falar para vocês e mostrar para vocês o quanto foi importante eu ter me conectado com uma liderança que fez toda a diferença na minha vida. Eu não nasci num lar cristão. Então a minha família é extremamente tradicional, descendente de italiano. Todo mundo meio fortinho, né? Gordinho aqui, para não falar. Galera que gosta de comer, gesticular, falando e falando muito e muito alto. Então, esse é um pouco do cenário da realidade da minha família, né? Meu pai, ele é aposentado, né? Que ele foi chefe numa indústria automotiva multinacional. Mas, enfim, todo mundo tem aquele período de adolescente meio bagunceiro, né? Eu confesso que foi um pouquinho de pós-adolescência para jovem. Eu comecei a ficar um pouco mais na rua com uma galera, com um pessoal que agregou sim valores para minha vida, porém possibilitaram, eu vou falar desse jeito, que eu conhecesse e fizesse coisas na vida que eu não me orgulho. Mas antes disso, eu fui um tempo na igreja, tá? E eu cheguei a me batizar, mas eu me afastei por completo da igreja. E aí foi onde tudo começou a acontecer. Enquanto eu tava com esses amigos, né? Na rua, fazendo essa bagunça, viajando, sem dar satisfação para minha família nem nada, eu fui entendendo e aprendendo algumas coisas, mas a voz de Deus dentro de mim sempre falou de alguma maneira. Existiram algumas situações em que eu estava vivendo uma situação meio delicada, uma situação perigosa, por exemplo, e eu, em um certo momento dessa situação, eu sentia dentro de mim, eu via Deus falando comigo que aquele ali não era meu lugar, que eu não deveria estar ali, que Deus estava me preservando para algo, porém é a consequência das escolhas. Eu poderia correr qualquer risco, né, de vida, e foi o que realmente aconteceu. Muitas situações aconteceram que das duas uma, eu poderia estar preso ou morto hoje. Então, realmente Deus me guardou de uma maneira extraordinária. E por que eu estou contando tudo isso? Vocês já vão entender já o que aconteceu posterior, mas só para vocês terem um panorama, né, de como era, né, do que aconteceu. Mas, enfim, eu me afastei da igreja, me afastei daquilo que eu deveria me apegar, e, enfim, chegou um momento que não dava mais para sustentar, né? E Deus colocando no meu coração que eu deveria retornar para a igreja, retornar para a presença dele, né? E o que acontece? Eu fui parar numa igreja bastante tradicional. Quando eu digo tradicional, assim, assembleia, né? Uma assembleia, ela é uma igreja perto da minha casa, né? Da onde eu moro até hoje, aqui perto. E aí eu fui parar lá, e aí, assim, um cara que vivia na rua, que estava sempre
largadão com tudo, vai parar numa Assembleia de Deus e tem um outro ponto antes daí. Tinha uma mulher na minha rua, o nome dela, a Dona Neuza, ela já é falecida. Ela fazia alguns cultos na casa dela, na garagem da casa dela. Então, de vez em quando eu ia lá. Eu fumava, eu tava largadão na rua, mas às vezes tinha um culto lá, eu ia e acabava participando. Mas então Deus já vinha falando comigo a respeito essa cutucada, né? Esse chamar de volta. E aí, enfim, eu fui parar na Assembleia de Deus, uma igreja bastante tradicional, se comparado com o que a gente vê hoje das igrejas, né? Como as igrejas se reinventaram. E aí eu comecei a caminhar com as pessoas daquele lugar, comecei a caminhar com algumas pessoas de lá e fui, aos poucos, abrindo mão da minha vontade, rejeitando algumas coisas que me agradavam muito no mundo. E foi na igreja que eu tive esse encontro, que eu tive essa oportunidade. Eu me conectei com um líder, ele era mais novo que eu, ele é mais novo do que eu. E aí é um pouco difícil, né? Você vem do mundão assim, cheio de experiência, e você se depara em ser liderado por um cara que é bem mais novo que você, não tem experiência nenhuma, mas eu comecei a entender a partir dali que aquilo era necessário. Deus falou comigo de uma maneira que eu precisava me submeter a isso. Enfim, rolou essa conexão, a gente começou a fortalecer a amizade, começou a caminhar junto, e esse caminhar junto, esse lado a lado, fez toda a diferença para mim. Então, gente, o que acontece? Eu me desviei, eu comecei a andar com uma galera, e essa galera foi boa para mim, amigos que eu amo, que eu gosto, eu tenho amizade até hoje, sabe? Eu tenho um carinho muito grande por eles, e eu aprendi a dar esse tipo de valor. Eu participei de alguns treinamentos para líderes, e em uma das aulas, a professora falou assim, algo bastante interessante: todas as pessoas que a gente conhece, que a gente se conectou, que a gente passou por um período na vida, tanto tão próximo ou nem tão próximo, por muito tempo ou por pouco tempo, cada indivíduo que a gente se conectou, que a gente teve o mínimo de conhecimento, eles contribuíram para formar a gente que a gente é hoje, por exemplo. Então, eu sou grato a esses amigos da rua, a gente aprontou muito, bagunçou muito, mas eu tenho umas lembranças assim muito boas deles. Eles me ensinaram muito, sabe? E foi a partir daí que eu comecei a identificar esse meu perfil de liderança. Porque assim, na rua eu já tinha um pouco dessa influência de exercer a liderança, mas eu não tinha consciência de fato de que, tipo, olha, isso é liderança. Eu não tinha intencionalidade de nada, era algo natural que fluía de mim, do meu jeito de ser. Mas aí que eu fui entender depois que eu comecei a ir para a igreja, e caminhando com esta liderança da igreja, aí eu comecei a evitar algumas coisas e me dedicar a outras coisas. Então, eu fui de um cara que ficava na rua, aprontando, né, fazendo poucas e boas aí, dando dor de cabeça para minha mãe, para o meu pai. Para vocês entenderem o nível de vida que eu levava, a minha irmã chamava a polícia para mim e para os meus amigos. Então, para vocês verem o tipo de trabalho que eu já dei para minha família. Então, só para vocês terem um panorama. E aí, nessa caminhada, eu comecei, com essa liderança, eu comecei a ler alguns livros, além da Bíblia. Eu comecei a me dedicar e ajudar eles no ministério de jovens da igreja, e eu comecei a me envolver em tudo que era relacionado à igreja. Eu despertei o desejo de entender como que uma igreja funciona do começo ao fim, tudo que é necessário, tudo que precisa, e eu me dediquei tanto a isso que foi natural. Na verdade, eu estava a par de tudo, eu sei como funcionava tudo. Né? Não era nada que foi forçado, era uma coisa que eu tive vontade de aprender e eu fui. E aí, no decorrer do tempo dessa caminhada, eu comecei a ter um entendimento mais claro a respeito de influência, a respeito de liderança, e aí foi onde eu fiz a conexão de algumas situações que eu passei antes da igreja e que eu exerci influência, mas eu não tinha consciência. Eu falei, puxa vida, então
é por isso que as coisas às vezes aconteciam, por isso que às vezes eu tinha uma voz um pouco mais ativa, porque às vezes eu conseguia mudar uma agenda, enfim, alguma coisa simples assim, mas que, né, me trouxeram essa percepção. Então, por que eu resolvi fazer essa live e falar de tudo isso? Porque eu poderia apontar e falar aqui a respeito de vários personagens que eu conheço, várias pessoas que eu conheço, mas eu quis falar de mim, porque eu sou uma pessoa transformada por conta de uma liderança bem efetiva. Sabe, os caras, eles não eram perfeitos, eles não são perfeitos, assim como eu não sou, nenhum de vocês são, mas de alguma maneira, Deus usou eles como canal para poder contribuir na minha formação, na minha transformação. Então, uns me ajudaram a ter um pouco mais de educação, outro me ensinou a ler livro, outro a oração, a questão de agenda. Então, assim, cada pessoa que eu tinha ali de contato tinha uma característica que contribuiu na minha vida. Então, assim, quando a gente fala de liderança, e a gente pensa que o líder é aquele cara que está lá na igreja ou está na empresa e ele vai dar ordem para você, ele vai te direcionar para alguma coisa, vai te dar alguma tarefa e fala, olha gente, vamos fazer, vamos cumprir, porque tem essa meta e tem isso e tem tudo. Mas assim, a liderança vai além disso, sabe? Vai além de ter um cara que é extrovertido e carismático e pega o microfone, vai lá na frente e fala para a galera sem ter vergonha nenhuma e tal. Liderança vai além disso, pelo menos eu sempre pensei dessa maneira. Eu sempre tive crises pessoais no sentido de que, já que eu estou me tornando líder, já que eu entendo que liderança é isso, por que não contribuir para transformar a vida das pessoas assim como a minha foi transformada? Sabe, eu não consigo mais fechar os olhos e tampar os ouvidos em relação a tudo que está acontecendo, as pessoas que estão próximas de mim, e eu de alguma maneira não contribuir, sabe? E é claro que é uma via de mão dupla, da mesma maneira que eles dedicaram tempo, energia e dinheiro para investir na minha vida, eu também estava disposto a isso, porque você pode fazer a mesma coisa com outras pessoas e essas pessoas não corresponderem à expectativa, eles podem não dar o retorno que você está esperando porque eles não querem, não têm interesse de passar por isso, eles não têm interesse de nada disso. Então, a liderança, ela vai além de tudo isso. E eu só tô aqui hoje falando para vocês, nessa live, trocando essa ideia, sabe? Recebi feedback de algumas pessoas que eu já liderei, eu tenho liderado até hoje. Isso só tá acontecendo porque lá atrás, tá? Eu tô falando há mais de 10 anos já passaram mais de 10 anos, que essas pessoas olharam para mim e falaram, tá, eu acho que vale a pena, vamos ver o que acontece, porque eu era uma pessoa difícil, mesmo depois que eu tinha entrado para a igreja, tinha voltado para a igreja, eu passei ainda um período, tipo, por exemplo, fumando, né, eu usava brinca, eu fumava, eu ainda era aquele cara meio bocudão, sabe, não ter papa na língua, sabe, eu comecei a entender de maneira bíblica que se sujeitar à liderança, se submeter à liderança, também se submeter a Deus. Então, assim, a minha vida foi mudando. E, de novo, eu falo, é claro que eles insistiram, eles foram pessoas cruciais nessa persistência, sabe? De investimento. Eu fiz viagens, assim, sem ter um centavo no bolso. E eles já gastaram, assim, um valor financeiro na minha vida que eu não sei como pagar, sabe? Não sei como retribuir. Eu falo de restaurante, de viagem, de presente, de bíblias que eu ganhei, de cursos e tantas outras coisas. Então, assim, eu realmente tive lado a lado com esses caras, sabe? E aí, quando eu penso em liderança, esse é o exemplo que eu tenho de liderança, sabe? É o exemplo bíblico, tá? É o exemplo bíblico de Jesus, de discípulos e tudo mais, mas eu tive a oportunidade, graças a Deus por isso, porque eu caminhei lado a lado com essas pessoas, sabe? Hoje em dia é bastante difícil, cara. A gente conhece jovem, a gente lida com pessoas, por exemplo,
que uma coisa que foi difícil um pouco de eu largar na rua, né, galera, meus amigos que não eram da igreja, quando eles iam fazer alguma coisa e alguém não tinha dinheiro, eles rateavam. Não, você vai, em vez de a gente dividir por 10, a gente vai dividir por 9. E eles não abandonavam ninguém. E aí eu tive um período de igreja que isso não acontecia e eu falava, meu, os valores estão invertidos. Né? Como que pode, por exemplo, a igreja não ter esse tipo de postura e a galera da rua, do mundão, que não tem um pingo de entendimento bíblico, ter esse tipo de postura? Eu entrei numa crise um tempo. Mas eu entendia que não importa o tempo que passasse, eu tinha que me sujeitar àquilo, eu tinha que me submeter àquilo, porque eu estava sendo preparado, eu estava, de alguma maneira, sendo forjado, sabe? E eu não podia parar, eu não podia parar. Então quando as pessoas falam assim, por que liderança é importante para você? Porque eu sou prova viva disso, cara. Vocês não têm noção que quando eu penso na vida que eu poderia ter tido, tipo assim, eu poderia ter evitado muitas coisas, eu podia estar aqui, tá morto, cara, hoje. Tá morto, tá preso, sei lá o que poderia ter acontecido comigo. Então, assim, líder não é aquele que só tá à frente, que fala pra galera, que dá uma ordem, uma orientação, um direcionamento. Ele faz tudo isso, mas líder, fala aquele líder que tá fora da curva, aquele cara que tipo assim, meu, você não é comum. Ele paga o cafezinho, sabe? É aquele cara que tá lá na mesa, olho no olho, que paga o cafezinho, que mesmo cansado, mesmo sem dinheiro, mesmo não podendo, de alguma maneira, esse cara pega na mão e fala, vamos junto. Então eu só tô falando aqui para vocês hoje porque alguém fez isso comigo um dia, e é por isso que eu não posso parar, eu não posso deixar de fazer isso. Sabe? Eu vejo as pessoas falando sobre prova social, né? As pessoas que dão treinamento, pô, prova social, vão falar das pessoas que passaram por um certo treinamento, o resultado que isso deu. Eu poderia citar várias pessoas, tem gente aqui, cara, tem gente aqui, ó, que tá nessa live aqui, que eu conheço, que entrou, que tá aqui, que eu tive um feedback, eu sei, cara, eu sei, mas assim, eu preciso falar de mim. Sabe por quê? Porque se a minha vida alcançou alguém e teve algum tipo de resultado, é porque antes alguém me alcançou e eu fui resultado dessa pessoa, sabe? Então, é bom a gente refletir. Pô, todo mundo tem influência, todo mundo tem influência, todo mundo é líder. Pô, maravilha, cara. O que você vai fazer com a sua influência? O que você está fazendo com a sua liderança? E talvez você não é um líder que foi chamado para guiar multidões, para estar num estádio de futebol pregando para não sei quantas milhões de pessoas, sei lá. Talvez você não seja aquele líder que Deus levante para estar na política, para governar o país. Não tem problema, mas você consegue influenciar pessoas desse jeito, dessa área. Você consegue ser líder e influenciar dentro da sua casa. Nem todo mundo foi chamado para ser pastor, nem todo mundo foi chamado para mestre, nem todo mundo foi chamado para tocar e cantar na igreja, mas todo mundo foi chamado como servo de Deus, como filhos e filhas de Deus, para a expansão do reino. Todos nós. Então, assim, independente do que você faça e aonde você faça, então eu estou falando do seu trabalho, da família que você tem, dos amigos que você tem, a responsabilidade é sua de liderar eles. A responsabilidade é sua de influenciar eles. Influenciar com o quê? Através do quê? Das regras morais e espirituais que a Bíblia carrega, porque a gente é cidadão do céu. Sabe? O céu é a nossa origem. Quando a gente sai daqui, a gente não vai partir daqui, a gente está voltando para nossa casa, a gente está chegando na nossa casa, cara. Então, assim, você pode nunca pregar para multidões, você pode nunca falar e influenciar, ter, sei lá, milhões de seguidores nas redes sociais, porque agora é moda, né? É uma febre, é uma noia da galera querer esse tipo de coisa. Mas assim, se você orientar bem a sua mulher, orientar bem o seu filho, você deixar esse legado nele,
Sabe? Então você vai morrer e ele vai dar continuidade, e aquilo que você ensinou e mostrou para ele, ele vai passar para os seus netos, e aí vai passando de geração para geração. Muitas pessoas são chamadas sim para falar para multidões, sabe? Para pregar, para influenciar na política, nos negócios. Tem gente que não. O cara pode ser o porteiro na empresa, o cara pode ser o pai de família, o cara pode ser o diácono que recebe a pessoa na igreja. Faça isso com excelência, carrega, mostra para as pessoas que aquilo que você carrega é transformador. Então você é líder, você tem influência, mas a grande questão é o que você está fazendo com essa influência e com essa liderança. Sabe, eu acordei de sábado para o domingo pensando um pouco sobre isso. Né? Eu tenho conversado com algumas pessoas, né? Eu tenho trabalhado num projeto novo, e isso fez com que eu pedisse feedback das pessoas que eu já liderei, que eu conheço e que me conhecem. Mas eu acordei de manhã pensando uma coisa assim, sabe? Deus falando comigo, fala de você. Você é a maior transformação, porque se as pessoas que você liderou te veem como você é hoje e gostam e são influenciadas e impactadas por causa de você como é hoje, elas provavelmente não sabem o processo que você passou, e as pessoas precisam entender. Cara, era para eu estar morto, já falei isso aqui. Sabe, me submeter à liderança do jeito que eu me submeti não foi fácil, cara. Sabe, eu ficava na rua e mandava e desmandava, assim, no sentido de bagunça, sabe? A gente sempre tava viajando, fazendo festa, carro, moto, aquela bagunçaiada toda, sabe? Isso é legal, né? Hoje não, eu tenho mais de 40, mas na época, puxa vida, cara, era fantástico, ver os vizinhos, o pessoal tudo pirando. Mas assim, cara, não é isso. Não é isso. Hoje eu converso com alguns amigos meus desta época, eles estão bem, graças a Deus eles estão casados, eles têm filhos, eles são empreendedores, eles são empresários, eles estão bem. Quando a gente para conversar e eu falo um pouco a respeito da palavra, do evangelho, de liderança, a forma com que eles me ouvem hoje é diferente de como eles me ouviam antes. Sabe? Isso é muito doido, então eu preciso ter consciência e intencionalidade de que eu fiz o que fiz e passei tudo que eu passei, mas isso acrescentou, isso fez com que isso fez parte do processo para me transformar em quem eu sou hoje. E aí eu ter possibilidade de ter autoridade, ter autonomia para falar para essa galera. Sabe? É muito doido isso. Quando eu falo de consciência, intencionalidade, legado ou influência, eu quero dizer isso, porque é exemplo não só da minha vida, né? Isso traz muito para a minha vida. Eu gosto muito de um personagem chamado Neemias da Bíblia. E aí, Deus me deu esse insight para falar sobre liderança em 3 viés: consciência, intencionalidade e legado. E aí eu olho para a minha vida e a minha vida coincide com a dele. Então a gente está conectado de alguma forma. Então quando eu falo de ter consciência, entender quem eu sou de fato. Quem é o Márcio? Por que ele nasceu onde nasceu? Por que ele carrega esse nome, esse sobrenome? Por que ele passou por tudo isso? Por que ele nasceu nessa cidade, nesse país? Por que ele é direcionado para esse tipo de profissão? Por que ele tem esse perfil? Sabe essa triagem que a gente faz da gente? É importante você entender de quem você é de fato. Seu propósito de vida, você não nasceu à toa, você não tá aqui à toa, a gente não tá aqui para fazer peso na terra, cara. Sabe, a gente não é só um número, não. A gente pode ser para os homens, mas para Deus a gente não é. Então, pelo desenrolar da história bíblica, Neemias ele é um cara que ele nasceu cativo, ele nasceu escravo. Então ele era copeiro do rei Artaxerxes. Artaxerxes. Enrosca a língua, aquele trava a língua. Ele era copeiro do rei, cara. Então, assim, aí um dia ele faz uma pergunta pro irmão dele a respeito da cidade, o irmão dele relata para ele que a cidade está toda destruída. E aí a Bíblia fala que o coração dele se quebranta, ele chora, ele vai orar. Aí, uma pergunta que eu te faço, eu sou brasileiro, eu moro no Brasil, eu nunca saí daqui.
A minha consciência e o meu sentimento das dores das pessoas que estão em outro país é igual das pessoas que vivem lá e moram lá a vida inteira? Não é e nunca vai ser. Dá para entender isso? Por exemplo, eu me compadeço das dores das pessoas que estão em Israel agora com essa situação de guerra, por exemplo. Caramba, que situação triste, né? A gente, tipo, pra que isso? Não tem necessidade, tanta gente inocente morrendo e a gente às vezes não entende nem o porquê. Mas assim, eu me compadeço, eu sinto, mas não da mesma maneira que essas pessoas que estão lá, que moram lá e que vivem a vida inteira lá. Então Neemias, ele nasceu cativo, ele nasceu escravo, ele nasceu naquela terra. Ele não tem nada a ver com Jerusalém. Mas por que o coração dele, cara, se quebranta e ele chora, ele lamenta e ele busca por uma oportunidade para poder fazer algo por aquela cidade, por aquela terra? Ele sabia quem ele era, ele sabia qual era a sua origem, ele tinha convicção da sua identidade. Então, quando eu falo de consciência com base na vida de Neemias, esse é um exemplo bem simples. Então, quando eu falo que o Márcio tinha influência, mas não tinha consciência disso, quando antes de estar na igreja e ler e aprender, é exatamente isso. A gente precisa ter consciência de quem nós somos, qual é a nossa identidade, o porquê nós fomos estabelecidos onde a gente foi. Existe um propósito. Não é se lamentar e questionar Deus, que droga de vida, que droga de emprego. Ah, se eu tivesse nascido rico. Ah, se eu fosse filho de fulano ou ciclano. Ah, porque minha família é isso. Existe um propósito. Existe um pra quê por trás de tudo isso. Enquanto você não entender, as coisas não vão pra frente, não vai fluir. Você não passa pro próximo nível, cara. As coisas não evoluem, não acontecem. Então, assim, se eu estou onde estou, como estou e com quem eu estou, e eu sou quem eu sou, certo? Por causa do processo, porque eu não sou quem eu era. Eu sou quem eu sou porque eu estou me tornando cada vez mais quem eu devo ser. Olha que nó, deu para entender? Mas é mais ou menos isso. Quando você entender isso, cara, tudo começa a fazer sentido e você começa a agir de maneira intencional, você começa a pensar o que você precisa fazer para impactar aonde você está, o que você precisa fazer para a sociedade, para as pessoas que estão à sua volta também ser impactadas. Então, assim, tô dando um exemplo bem simples e bem superficial, né? Mas é só para vocês entenderem. Porque o final de tudo, o destino de tudo é o legado. Eu não falei do tripé? Não falei das 3 pontas? Consciência, intencionalidade e legado. O que acontece com Neemias é aquilo que eu estou cavando na minha vida, é aquilo que eu estou perseverando em processos na minha vida. Neemias, ele era copeiro, aí ele tinha consciência da identidade dele, depois ele vai para construir os muros e a Bíblia relata o planejamento que ele faz e tudo que ele faz para manter o povo ativo na construção do muro, a gestão que ele faz de cada construtor construindo um muro perto da sua casa para proteger a família por causa das ameaças externas. Então, assim, ele foi intencional, ele tinha planejamento. E aí, depois de tudo isso, quando estava tudo pronto, passado alguns anos, ele vira governador. Então esse é o legado. O Neemias nunca pensou em querer uma oportunidade para construir os muros, pensando, eu vou construir os muros porque eu vou ser governador. Ah, o Márcio está fazendo tudo isso para manipular as pessoas porque ele quer seguidor na internet. Ah, porque, sabe, não é assim. Ser governador da cidade foi uma consequência de quem ele era, do caráter que ele tinha, de tudo que ele fez pela cidade, pelo povo. 120 anos, 100 anos que a cidade estava destruída. Os caras reconstruíram os muros em 52 dias. Fala para mim se uma liderança bem efetiva, uma liderança consciente, intencional, não é capaz de fazer coisas extraordinárias. Neemias era um cara comum como eu e você, como qualquer um. E sabe que é louco? Ó, Moisés viu a sarça arder. Paulo, quando era Saulo, teve encontro com Deus, ficou cego e ficou curado. Foi curado por uma oração. A gente vê relatos sobrenaturais de encontros com Deus, as pessoas tendo um encontro com Deus e sendo transformadas. Neemias não.
Neemias não teve esse encontro sobrenatural para as pessoas falarem assim, ele só fez porque Deus apareceu para ele e mandou ele fazer. Não, cara. Isso é muito doido, cara. Isso mexe demais comigo, porque ele viu uma necessidade e ele quis uma oportunidade para ele resolver aquele problema. E liderança é isso. Liderança é se colocar como agente transformador, como agente auxiliador, colocar como agente de mudança, de transformação da sociedade, da vida das pessoas. Você pode transformar a vida das pessoas e automaticamente essas pessoas vão transformar os lugares por onde elas passarem. E você também pode fazer algumas ações e transformar os lugares e essas pessoas também serem transformadas. Então, esse é a grande pegada, essa é a grande questão da liderança para mim. Eu não posso pegar tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, tudo que Deus fez na minha vida, tudo que essas pessoas fizeram e investiram na minha vida. E eu estou falando só de um lugar. Eu passei por outros lugares, sabe? Eu passei por outros lugares. Depois desse ministério, eu fui para outros lugares. E para mim foram extraordinários. Cada lugar, bom ou ruim, me ensinou coisas assim que impactaram a minha vida e fez eu mudar em alguma área. Me fez crescer em algum aspecto. Então, assim, não sei como vocês estão, não sei como você está, eu não sei o que você está passando, eu não faço ideia, assim como vocês também não sabem o meu respeito, mas uma coisa é certa, você pode pegar tudo isso e fazer algo a respeito. Porque uma coisa que eu tenho aprendido é que a diferença de líderes de sucesso para líderes medíocres é que um enxerga oportunidade e faz algo a respeito de toda a situação que ele está passando, do que ele está vivendo. O outro fica se lamentando, fica à beira do caminho esperando a vida levar, alguma coisa acontecer. Se a pessoa quer ir para fora para ter uma oportunidade melhor de vida, eu vou falar que aqui é o lugar que se tem a melhor oportunidade de vida. Porque é no meio da crise que surgem as grandes ideias, é no meio das necessidades que se levantam grandes líderes, é no meio do caos que a gente é capaz de fazer a diferença e transformar as pessoas e a sociedade. Tá num lugar que é bom, que não tem nada para fazer, que não tem nada que agregue, que nada que você faça, o que você pensa é novidade, meu, vai valer do quê, cara, sua vida? Não tem propósito. Por isso que eu falo, eu tô onde estou e existe um propósito por trás disso. E a situação que o nosso país está passando, a situação que algumas pessoas da minha família passam, a situação que alguns amigos estão passando, é uma grande oportunidade de eu fazer algo, é uma grande oportunidade de eu me tornar um líder melhor, é uma grande oportunidade de eu empreender, sabe? A gente precisa parar de olhar só para o problema e enxergar toda essa situação como oportunidade. E de novo eu falo para vocês, por que eu tô aqui hoje, cara? Porque um dia eu encontrei liderança efetiva, uma liderança que contribui na minha vida. Sabe? E eu não posso me calar, eu não posso parar, eu não posso tampar os meus olhos em relação a isso. Eu sou o ser, o cidadão, o indivíduo que teve maior impacto por conta de liderança. E claro, teve essas lideranças e teve outras pessoas que contribuíram de maneira direta e indireta. Eles não eram meus líderes, mas eu tenho amigos que eu amo, que eu tenho um carinho enorme, que eles contribuíram assim de maneira extraordinária. E a gente precisa de gente assim do nosso lado. Quero empreender. Tem alguém que te empurre, que te alavanque. Eu preciso romper o medo, o receio e a vergonha do sobrenatural. Precisa de estar com alguém que faça isso por você, que te empurre, que faça você sair da sua zona de conforto e falar assim para você, você pode mais, você vai superar isso porque tem muito mais do que você imagina. Sabe? Quando a gente ouve dos nossos pais que a gente precisa escolher melhor as nossas amizades, hoje eu entendo. Naquela época eu não tinha maturidade para isso, mas hoje eu entendo, com mais de 40 anos de idade. Eu não deixaria de estar com os amigos que eu tive, tá, gente? Quero deixar claro isso.
Porém, eu evitaria de fazer ou de estar no meio de coisas que não me orgulha. Mas assim, a amizade com esses caras para mim foi muito boa, né? E aí, assim, quando os nossos pais falam a respeito disso, é o que a gente precisa ter em mente. Se eu quero me tornar um empresário de sucesso, eu preciso de ir atrás de referências de empresários de sucesso. Ver qual é a trajetória de vida desses caras. Se pudesse conectar com esses caras, então, tá junto, faça. Eu quero ser um grande pregador, eu quero ser um líder de jovens. Quem são suas referências? Você já leu sobre esse cara? Você já comprou material desse cara? Você já fez alguma coisa intencional para se conectar com esse cara, com essa mulher? Pensa nisso. Eu sou exemplo vivo de que se conectar com a pessoa certa, caminhar com a pessoa certa, ser liderado, se sujeitar, sabe? E se sujeitar eu não quero, eu não gosto, mas se é bom pra mim, eu vou ter que fazer. Porque tem coisa que eu não queria fazer, tinha coisa que eu não queria estar junto, eu não tava afim de fazer. Eu queria estar na minha casa, eu queria ir pra praia, eu queria fazer outra coisa. Mas quando os caras me chamavam, falavam assim, vai ser bacana por causa disso e disso e disso, eu ia porque eu precisava aprender, eu precisava crescer e evoluir. Eu tava lendo um negócio a respeito, eu falei agora de Neemias. Neemias fez a pergunta pro irmão. Quando Neemias faz a pergunta, ele toma consciência de um problema. Por isso que eu falo de consciência, intencionalidade e legado. Ele toma consciência do problema. Peraí, a cidade está destruída? Como assim? Na hora, o coração dele, pega fogo. E ele fala, eu preciso de uma oportunidade para fazer alguma coisa. Então, se você não quer crescer como ser humano, se tornar um líder melhor e influente, se você não quer ter problema, ter dor de cabeça, não faça perguntas. Não faça perguntas. Porque se você fizer a pergunta, você pode ter uma resposta que você talvez não queira. Porque quando você tomar consciência do problema, quando esse problema vier à tona para você, ele automaticamente torna você responsável para resolver ele. Ah, eu não posso. Não, você pode. Sozinho? Talvez não. Mas você vai encontrar a maneira de aliviar a dor, de aliviar a carga, ou até mesmo de resolver ele por completo. Elias fez uma pergunta e a vida dele se transformou baseada na resposta. Você não quer? Não pergunte. Perguntou? O problema é seu. O problema de alguma maneira é seu. Você se torna conectado, você passa a estar conectado com aquela situação e você diretamente ou indiretamente se torna um pouco responsável em resolver aquilo. Eu falo, o país não tá bom, aqui é o melhor lugar para a gente estar. Para a gente fazer algo de novo, para a gente fazer algo de diferente, para a gente fazer algo transformador. A gente tem problema na saúde, a gente tem problema na segurança, problema financeiro, a gente tem problema familiar crescendo por causa de pandemia, porque a galera tá home office, tanta coisa acontecendo. Esse é o melhor cenário para os líderes surgirem. É nas crises que surgem as grandes lideranças. Isso é muito doido, cara. Isso é muito doido. E aí, as oportunidades estão surgindo todos os dias diante de nós e a gente não faz nada.